Você já olhou para o céu noturno e viu algo que não era uma estrela ou um planeta? Imagine ver duas manchas de luz fracas e embaçadas. Elas parecem um pouco com pedaços destacados da Via Láctea. O que poderiam ser? São nuvens na nossa atmosfera? Não. São nebulosas distantes dentro da nossa própria galáxia? Também não. Esses objetos misteriosos são algo muito, muito maior. São galáxias inteiras, separadas da nossa. Nós as chamamos de Grande Nuvem de Magalhães e Pequena Nuvem de Magalhães. Elas são nossas vizinhas cósmicas, cheias de mistérios esperando para serem desvendados. Essas não são apenas quaisquer galáxias. Elas são galáxias anãs. Pense nelas como primas menores e menos organizadas da nossa massiva Via Láctea. Enquanto nossa galáxia é uma majestosa espiral com braços bem definidos, as nuvens de Magalhães são mais caóticas. Elas são classificadas como galáxias irregulares. Isso significa que elas não têm uma forma espiral ou elíptica bem definida. Sua aparência bagunçada é, na verdade, uma pista. Ela nos diz que elas tiveram uma história difícil, sendo constantemente puxadas e torcidas pela poderosa gravidade da nossa própria Via Láctea, uma dança cósmica que já dura bilhões de anos. O que há dentro delas? Praticamente tudo o que você encontraria em uma galáxia. Elas têm bilhões de estrelas, nuvens massivas de gás e poeira onde novas estrelas nascem, e até aglomerados de estrelas antigas. A Grande Nuvem de Magalhães é particularmente ativa. É um berçário estelar em grande escala, formando estrelas a uma taxa muito mais rápida do que a nossa própria galáxia. É como uma cidade movimentada de nascimento de estrelas, brilhando intensamente no céu do hemisfério sul. Isso a torna um laboratório perfeito para astrônomos que desejam entender como as estrelas vivem e morrem. Então, para simplificar, essas nuvens não são feitas de vapor de água. Elas são coleções colossais de estrelas, gás e poeira. São duas galáxias distintas orbitando nossa Via Láctea, como luas orbitando um planeta. Elas estão perto o suficiente para as estudarmos em detalhes incríveis, mas distantes o suficiente para serem seus próprios mundos separados. Elas nos oferecem uma janela para o universo que é única e incrivelmente valiosa. Cada ponto de luz dentro delas é uma estrela, e juntas elas formam um espetáculo que tem fascinado a humanidade por séculos. Então, onde você pode ver esses objetos celestes incríveis? Bem, há um porém. Se você mora no hemisfério norte, em lugares como Europa, Estados Unidos ou Japão, você está sem sorte. As nuvens de Magalhães são exclusivamente um espetáculo para o hemisfério sul. Elas são um tesouro dos céus do sul, visíveis em lugares como Austrália, África do Sul e América do Sul. Para os observadores de lá, elas são tão familiares quanto a ursa maior é para as pessoas do norte. Elas são circumpolares em muitas latitudes do sul, o que significa que nunca se põem abaixo do horizonte. De um local escuro, longe das luzes da cidade, elas são fáceis de identificar a olho nu. Elas parecem duas manchas de luz fracas e borradas, separadas da faixa principal da Via Láctea. A Grande Nuvem de Magalhães, ou GNM, é maior e mais brilhante. Ela tem o tamanho de 20 luas cheias juntas. A Pequena Nuvem de Magalhães, ou PNM, é mais fraca e, como o nome sugere, menor. Elas parecem estar flutuando pelas constelações de Dourado e Tucana. Para as culturas antigas do hemisfério sul, essas nuvens eram elementos fixos de sua mitologia e navegação. A que distância elas realmente estão? A Grande Nuvem de Magalhães está a cerca de 160 mil anos-luz da Terra. A Pequena Nuvem de Magalhães está um pouco mais longe, a cerca de 200 mil anos-luz de distância. Isso pode parecer incrivelmente distante, e é. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, o que é quase 10 trilhões de quilômetros. Mas, em termos cósmicos, elas estão logo ali, na nossa vizinhança. A galáxia de Andrômeda
Nossa vizinha espiral grande mais próxima está a mais de 2,5 milhões de anos-luz de distância. As nuvens de Magalhães estão tão próximas que podemos ver estrelas individuais dentro delas usando telescópios poderosos. Essa proximidade é o que as torna tão especiais. Por estarem próximas, brilhantes e fora do plano empoeirado da nossa própria galáxia, temos uma visão clara e desobstruída. É como tentar estudar uma floresta. Se você está dentro dela, como estamos dentro da Via Láctea, sua visão é bloqueada pelas árvores próximas. Mas as nuvens de Magalhães são como duas florestas menores em uma colina próxima. Podemos ver sua forma geral, estrutura e todos os diferentes tipos de árvores dentro delas muito mais facilmente. Essa visão clara nos ajuda a entender como todas as galáxias, incluindo a nossa, funcionam. Essas galáxias são conhecidas há milhares de anos pelos povos do Hemisfério Sul. Os aborígenes australianos têm nomes para elas em suas tradições, e elas faziam parte da cosmologia dos povos indígenas da América do Sul e da África. Elas eram simplesmente parte do céu, mas para os europeus eram um mistério completo. Sua existência só foi amplamente divulgada por uma famosa expedição. É daí que vem o nome Magalhães. É em homenagem ao explorador português Fernão de Magalhães. Durante sua histórica circunnavegação da Terra, entre 1519 e 1522, sua tripulação navegou pelos mares do sul. Ao olharem para o céu noturno desconhecido, viram essas duas estranhas nuvens. O cronista da expedição, Antônio Pigafetta, registrou cuidadosamente sua posição e aparência. Ele as descreveu como muitas pequenas estrelas agrupadas. Como a expedição de Magalhães foi a primeira a trazer esse conhecimento de volta à Europa, seu nome ficou para sempre ligado a essas galáxias. É um pouco irônico, já que ele não foi a primeira pessoa a vê-las, nem de longe. Essa descoberta foi um grande acontecimento para a astronomia europeia. Na época, nossa compreensão do universo era muito limitada. A maioria acreditava que tudo no céu fazia parte de nossa própria esfera celestial. A ideia de outros universos, ilhas ou galáxias ainda estava a séculos de distância. Essas nuvens eram apenas mais uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava nos modelos antigos. Elas foram catalogadas como nebulosas, objetos difusos de natureza desconhecida, e sua verdadeira identidade como galáxias separadas só seria confirmada no século XX com o trabalho de astrônomos como Henrietta Swan Leavitt e Edwin Hubble. Então, o nome é uma homenagem a uma era de exploração, um tempo em que a humanidade estava expandindo seu mapa do mundo. No mesmo espírito, essas galáxias nos ajudaram a expandir nosso mapa do cosmos. Elas desafiaram ideias antigas e impulsionaram os astrônomos a pensar mais alto. Elas nos mostraram que a Via Láctea não era a única coleção de estrelas no universo. A história de seu nome é um lembrete de como a exploração do nosso próprio planeta e a exploração do espaço estão profundamente conectadas. Cada nova descoberta, seja na Terra ou no céu, muda nossa perspectiva para sempre. As nuvens de Magalhães são mais do que apenas luzes bonitas. São baús de tesouros cósmicos. Uma das descobertas mais importantes feitas ao estudá-las envolve como medimos o universo. No início dos anos 1900, uma astrônoma chamada Henrietta Swan Leavitt estava estudando estrelas variáveis chamadas cefeidas na pequena nuvem de Magalhães. Ela notou algo incrível. Quanto mais brilhante a estrela parecia, mais tempo levava para pulsar. Como todas as estrelas na PNM estão aproximadamente à mesma distância de nós. Isso significava que o brilho real de uma estrela estava diretamente ligado ao seu período de pulsação. Essa descoberta nos deu uma vela padrão para medir distâncias cósmicas. Uma ferramenta fundamental que permitiu a Edwin Hubble provar que o universo está em expansão.
Outro segredo incrível que essas nuvens revelaram é o ciclo de vida das estrelas. Como a grande nuvem de Magalhães é tão ativa na formação de novas estrelas, podemos ver estrelas de todas as idades e tamanhos. Mas o evento mais espetacular aconteceu em 1987. Uma estrela massiva na GNM explodiu. Esta foi a supernova 1987A, a supernova mais próxima e brilhante vista em 400 anos. Foi tão brilhante que era visível a olho nu. Os cientistas puderam estudar a explosão desde o início, observando o material da estrela ser lançado para o espaço. Este evento nos ensinou mais sobre a morte de estrelas massivas do que qualquer coisa antes. As nuvens também nos ensinam sobre a evolução galáctica através de suas interações com a Via Láctea. Astrônomos descobriram uma enorme trilha de gás hidrogênio, chamada Corrente de Magalhães, que se estende pelo céu. Esta corrente é material sendo arrancado das nuvens pela imensa gravidade da nossa galáxia. É evidência de canibalismo galáctico em ação. Ao estudar esta corrente, podemos aprender sobre o metabolismo das galáxias, como elas consomem as menores para crescerem ao longo de bilhões de anos. É um processo bagunçado, violento e fascinante que moldou o universo que vemos hoje. Finalmente, essas galáxias estão nos ajudando a entender a misteriosa matéria escura. Sabemos que as galáxias giram tão rápido que deveriam se desintegrar. A gravidade das estrelas que podemos ver não é suficiente para mantê-las unidas. Então, deve haver alguma matéria invisível fornecendo a gravidade extra. Ao estudar como as estrelas se movem dentro das nuvens de Magalhães, os astrônomos podem mapear a distribuição dessa matéria escura invisível. Como as nuvens são sistemas relativamente simples em comparação com a Via Láctea, elas fornecem um caso de teste mais limpo para nossas teorias sobre essa substância misteriosa que compõe cerca de 85% da matéria no universo.